Senador Rogério Carvalho, estamos diante de um novo governo federal, onde a população está com muita expectativa de que coisas boas possam acontecer, principalmente aqui no estado de Sergipe, onde temos aqui um número muito grande de obras paralisadas. O senhor esteve reunido já com o presidente Lula, esteve recentemente reunido com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, e discutiu projetos de desenvolvimento para o estado de Sergipe. O que é que a população sergipana pode aguardar do atual governo federal? Bom, Paulo, superado essa fase ruim que a gente passou aí no começo do governo, no dia 8, essa tentativa de golpe que ocorreu aqui em Brasília, e consolidando a nossa democracia, a gente tem muito trabalho pela frente. Agora, esta semana, o presidente vai lançar o Minha Casa Minha Vida, novo Minha Casa Minha Vida, na Bahia, na sexta-feira. Em Sergipe, nós já retomamos as obras para concluir o trecho norte da BR-101. Creio que até o final do ano deve ser licitado o trecho sul da duplicação da BR-101, para ver se esperamos que nos 4 anos a gente consiga concluir também o trecho sul da duplicação da BR-101, o que vai melhorar bastante a capacidade de receber investimentos do nosso estado. Também foi discutir com o ministro Renan Filho a duplicação da BR-235 e sugerir a ele, numa negociação com o governo do estado, incorporar a SE-270 de Lagarto até Aracaju, para que possa criar um quadrante que recebe todo o tráfego que vem do interior da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, para melhorar a situação e diminuir o tempo de deslocamento. O Lagarto vai receber o hospital, já recebeu o Hospital do Amor, que vai levar um fluxo muito grande de pessoas e tanto para atender as demandas do hospital, quanto para serem atendidas pelo hospital. Então requer um investimento em infraestrutura. Então ele assegurou já a BR-101, e os estudos da BR-235 estão em andamento. Tudo isso graças à aprovação da PEC da transição. O dinheiro que nós temos esse ano e a realização dessas obras é graças à PEC da transição. Então o povo de Sergipe precisa olhar quem votou contra a PEC da transição. Esses parlamentares que votaram contra a PEC da transição, eles precisam ser acompanhados, porque votaram contra, por exemplo, a retomada das obras da BR-101, votaram contra a retomada de obras paralisadas, creches e tantas outras obras que estão paralisadas no estado de Sergipe, que são obras que necessitam de recursos federais, votaram contra as transferências obrigatórias de emendas impositivas. Então, não foi um voto contra o presidente Lula, contra o governo que iniciava, mas um voto contra os interesses das 27 unidades federadas e do povo do Brasil inteiro. Então, é importante que fique atento a isso. Nós temos ainda, que deve ser lançado brevemente pela Casa Civil, o plano de investimento plurianual, que vai ter algo parecido com o PAC. Nós vamos ter recursos para saneamento, uma média aí de 37 bilhões de reais para saneamento nos próximo ano e meio, 2 anos, que é um montante que não foi gasto ao longo de todo o período do governo que acabou, certo? Então, as perspectivas são muito boas, sem contar a retomada do investimento em ciência e tecnologia, a retomada do financiamento das universidades, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a volta e a contratação de pessoal para o Hospital do Lagarto, da EBSEC, da Amíngua,
o financiamento regular das universidades, a conclusão do projeto de ampliação das universidades, que foi iniciado com o presidente Lula, Dilma, e agora o presidente deve concluir, pelo menos inicialmente, todos os campos que foram iniciadas a construção, colocar em pleno funcionamento, ou seja, nós temos retomada de ferrovias, algumas ferrovias que foram iniciadas ainda no governo Lula, que deve ser concluído. Creio e vou apostar bastante na retomada e na construção do canal de Xingó, do canal do Sertão de Sergipe, uma vez que o canal que leva a água para o estado de Alagoas já foi executado, uma grande parte, e falta o que trará água para o sertão sergipano. Então, temos muitas tarefas ao longo desses 4 anos, precisamos ter paciência, as pessoas cobram bastante posição em governo, como se está num cargo federal. Eu já estou no cargo federal de senador, né? Então as pessoas às vezes confundem, e o Senado vai ser um espaço importante para garantir que o governo possa aprovar todas as medidas necessárias para implantar o programa de governo que foi vitorioso nas eleições. Senador, desenvolvimento ainda maior do turismo naquela região norte, senador? Olha, esses projetos, é importante ressaltar, Marcelo Deda tinha um desejo e um sonho de construir as 3 pontes no estado de Sergipe, entre Sergipe, Bahia e Sergipe, Alagoas. Ele deixou 2 prontas e deixou o projeto da ponte ligando Sergipe a Alagoas, e numa discussão com o governo de Alagoas, à época, ficou uma indefinição, onde seria. O senador Fernando Collor interviu à época e acabou o projeto que tinha sido feito para que fosse lá da região mais próxima da Foz, a ponte viesse para Penedo. Eu sei que tem essa discussão, mas há sim essa pretensão de fazer essa ligação Sergipe-Alagoas pelo litoral. O litoral nordestino, ele vai ser nos próximos anos, na política de turismo do nosso governo, um dos destinos mais visitados do Brasil, e tem potencial para ser um dos destinos mais visitados do mundo. E para isso a gente precisa melhorar a acessibilidade, precisamos ter uma conexão mais rápida, segura, entre as capitais nordestinas, de Recife até Salvador. Já existe rodovias que permitem essa ligação. Então é preciso que a gente conclua as obras de pontes e até futuramente pensar na duplicação dessas rodovias, porque o trânsito e o fluxo de veículos deve se avolumar entre as capitais pelo litoral. É uma necessidade para o desenvolvimento do turismo. É um dos projetos de infraestrutura do turismo do Nordeste de grande relevância. Com relação à ponte Barra-Aracaju, a segunda ponte, isso eu apresentei no meu programa de governo, né? Tive inclusive reuniões com o atual prefeito, o Alberto Macedo, o Otávio, que é o seu secretário de governo. Conversamos bastante sobre esta possibilidade. Quem apresentou essa proposta, eu apresentei essa proposta, é uma necessidade também, em função do crescimento da Barra, tanto o crescimento urbano, quanto para haver a integração da orla de Aracaju com a orla da Barra dos Coqueiros, de uma forma mais rápida, integrando e transformando a Barra num destino turístico de maior visitação, pelo potencial que tem. Aquela vila ali da Atalaia Nova, aquilo ali tudo estava no nosso programa de ser transformado numa vila turística
como várias outras na região Nordeste, que se transformaram em atrativo de turistas do Brasil inteiro. Então, vamos ver como as coisas vão caminhar, como é que o Ministério do Turismo vai se organizar ou consolidar a sua organização nos próximos mês. Eu creio que até final de fevereiro tudo vai estar segundo escalão, terceiro escalão, todo mundo, e os ministérios, todos nomeados, e os ministérios com toda a sua capacidade de funcionamento já consolidada. E aí nós vamos ter condição de ver todos os projetos e ver como as coisas vão caminhar nessa área do turismo, nessa área do desenvolvimento econômico. Fabiana. Nós estamos prestes à eleição das duas casas, né, Câmara e Senado. Como é que o senhor imagina que será o cenário para a governabilidade agora, nesse ano de 2023? Como é que estão as tratativas? Como é que o senhor vê essa situação depois de toda essa efervescência? Saúde. Desculpa, Fabiana. Eu acredito que no Senado a gente tem um cenário que eu posso falar com um pouco mais de precisão. Nós vamos ter um cenário de equilíbrio, nós vamos ter uma maioria para aprovação de projetos de lei e vamos ter uma maioria com uma certa folga para aprovação de projetos de emenda constitucional. Então, o Senado bem trabalhado, bem conduzido, a gente pode ter a colaboração do Senado com os grandes projetos do governo. Tem projetos que são extremamente polêmicos, que as maiorias são difíceis de serem conformadas por conta da multiplicidade de interesses. Quando se trata de reforma tributária, novos tributos, isso é um vespeiro que o governo vai ter que, em algum momento, enfrentar esse debate, e é preciso muita conversa e muito trabalho para a gente convencer. A Câmara dos Deputados, eu acredito que a maioria, nós vamos ter, tanto no Senado quanto na Câmara, nós não vamos ter grandes surpresas em termos de eleição da mesa, né? Nós vamos, com certeza, a tendência é a reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado, do Arthur Lira na Câmara, e todos os partidos, de alguma forma, têm participação no governo. Agora precisa conversar com alguns setores da sociedade e acenar para alguns setores da sociedade que estão em partidos, mas se movimentam por agendas próprias, né? Ou seja, porque representam segmentos. Então, o segmento religioso é preciso dar uma atenção especial, o segmento do agronegócio, é preciso ter conversas com esse segmento se sentir seguro e entendendo qual é a nova lógica. Falar em agronegócio, eu queria abrir um parêntese. Eu fui visitar nesta quarta-feira uma empresa em São Paulo chamada Constata, que desenvolve brinco, é um brinco eletrônico para rastreamento de bovinos. Ou seja, a Europa exigirá que toda a carne vendida, carne bovina vendida para a Europa, ela ocorra a produção em áreas que não foram áreas de degradação ou de desmatamento, ou só em áreas consolidadas. Ou seja, o animal vai ser rastreado da hora que nasce até a hora do abate. Então, é um recado para aqueles que pensam que preservação do meio ambiente é discurso, mas não, é uma necessidade que o mundo todo tem para a preservação da vida do planeta. Portanto, a comunidade europeia vai exigir
produtores de proteína animal e principalmente de carne bovina, que desmata bastante, que é um dos grandes responsáveis pela ampliação da área de desmatamento no país e de forma ilegal, que todo o gado e toda a carne ela tem a origem rastreada desde o nascimento do bezerro até o abate no frigorífico. Então, voltando, Fabiana, nós temos aí um desafio grande de dialogar com esse segmento do pessoal do agronegócio para a conformação e consolidação da base na Câmara dos Deputados. Creio que como é um governo de muito diálogo, não é um governo da imposição, não é um governo que desrespeita as instituições, que vai fazer esse diálogo de forma permanente, vai caminhar sem grandes crises, sem grandes sobressaltos, a não ser em relação a alguns temas que pode ser que tenha um debate mais forte, mais aguerrido. Creio também na responsabilidade de quem chega. Eu acho que está passando o tempo daqueles que querem o tempo todo, ou passam o tempo todo criando fatos para poder se autopromover. Eu acho que a autopromoção tem um limite, o interesse público tem que estar à frente da autopromoção, e creio que os grandes meios de comunicação devem também ajudar. A gente está vendo ontem a Rede Globo no Fantástico deu uma demonstração importante, né, para explicar a importância da democracia, para explicar os atos golpistas, o que significa aquilo, o respeito às instituições. Eu acho que a gente está num momento de busca de equilíbrio e isso vai ajudar bastante a governabilidade. Senador, nós passamos por um momento onde ficou muito claro a importância de Sergipe no quesito dos fertilizantes. Como é que o senhor vê que poderão ser intensificadas aqui no estado essas tratativas para que Sergipe seja tratado com a importância que tem? Nós vimos aí o quanto o senhor falou em agro, o quanto o nosso agro depende dessa importação, né, de fertilizantes, e como é que a gente consegue dar a Sergipe o status de fato que ele é merecedor, porque nós estamos sentados aqui, né, plantados graciosamente em território onde nós temos jazidas que podem colocar o Brasil como país independente. Olha, nosso programa de governo, a gente tinha definido batalhar pela ampliação do número de fábricas de fertilizantes nitrogenados, né, por conta da produção de gás que deve aumentar, né, lutar para a construção do terminal de gás em Japaratuba, para que a gente possa pensar na produção de fertilizantes nitrogenados, sulfato de amônia e ureia. Está na programação do governo essa retomada da produção nacional de fertilizantes. A gente vai ter gás suficiente, água suficiente, que é a base da produção desse fertilizante. Eu particularmente tenho feito algumas conversas com o futuro presidente da Petrobras, tenho conversado com alguns representantes de empresas de mineração, para chamar a atenção para a potência que Sergipe tem na área de produção de potássio. O ministro das Minas e Energia é uma pessoa que tem uma relação muito forte, que é o Alexandre Silveira, foi meu colega senador. Participamos juntos de toda a construção da PEC da transição, né, na articulação dela, para garantir a aprovação, e devemos tratar deste assunto assim que passar a eleição do Senado.
Passada a eleição do Senado, eu quero discutir com ele e também discutir nos próximos dias, espero ter uma nova reunião com o presidente Lula, para que a gente possa discutir investimentos nessa área. É fundamental o que você falou, nós precisamos explorar a nossa Carmelita antes de se aventurar na exploração do potássio que tem na Amazônia. É preciso que a gente explore o potássio em área que já está urbanizada praticamente, em área que pode ser mais fácil, mais barato, com uma logística mais pronta para poder extrair o potássio da Carnalita, né? Isso seria muito importante para o estado de Sergipe, na nossa área de mineração, assim como a criação de novas fábricas de cimentos, fábricas de cimento em outras regiões, para além ali da região do Campo de Carmópolis, onde estão localizadas as fábricas de cimento do estado de Sergipe. Tem possibilidade de ter fábrica de cimento fora dessa área, em função dos poços de petróleo que existe, o risco de explosão desses poços. Então, é possível fazer a construção fora, na região centro-sul, na região sul, principalmente, tem jazidas, e a gente precisa ter uma conversa com a Agência Nacional de Mineração e mudar regras da Agência Nacional de Mineração para evitar que empresas fiquem eternamente segurando a exploração de jazidas e impedindo o crescimento e o desenvolvimento econômico do nosso estado. Para R$ 1.320, isentar IR, imposto de renda, para quem ganha até R$ 5.000. É a pergunta que ela faz aqui ao senador Rogério Carvalho, que responde já já. O outro ouvinte aqui falando a seguinte pergunta, ele manda: pergunte ao Rogério Carvalho, por gentileza, como é que vai ficar a nova mesa diretora do Senado? Ele pretende continuar como secretário, e por que ele não coloca o nome dele também para disputar o Senado, já que tem o apoio do presidente Lula? Essa é a pergunta do ouvinte, que não se identifica aqui. O outro ouvinte fala o seguinte: bom dia a todos. Sobre a ponte Sergipe-Alagoas, através de Neópolis e Penedo, acho que é uma boa para desenvolver o estado de Sergipe, principalmente aquela área, a zona norte. Que bom que o senador está atuando nesse pretexto. Li sim matéria dele reunido com o senador Renan Filho, que é o ministro dos transportes. Parabéns, senador, um grande abraço. O outro ouvinte aqui falando o seguinte: senador Rogério, qual projeto temos para desenvolver essa área do Baixo São Francisco? Aqui somos muito carentes, principalmente a região de Propriá. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua brilhante atuação como senador da República. O Alessandro pergunta: senador, o senhor pretende ser candidato a prefeito de Aracaju? Nós estamos carentes, precisamos de nomes novos e de pessoas verdadeiramente comprometidas com a nossa população, com o nosso desenvolvimento. Na minha opinião, o senhor deveria sim ser candidato a prefeito de nossa capital. O outro ouvinte, deixa eu ver aqui, é o Maurício, ele faz a seguinte indagação. Bom, Maurício, sua pergunta aqui não tem muito sentido, tá bom? E um pouco agressiva, me perdoa, eu não vou fazer essa pergunta porque a agressividade a gente não aceita, tá bom? De agressividade basta aquela que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Aqui tem mais gente participando, interagindo conosco. O ouvinte aqui faz a seguinte pergunta: pergunte também ao senador, o PT, através do senador Rogério, vai fazer o que para que seja reaberto o setor da Petrobras na Rua Acre, com a Avenida Tancredo Neves? Ou seja, quer saber, ouvinte, sobre a reabertura aqui da Petrobras em Sergipe. E a Mariluce dá bom dia, parabeniza o senador pelo seu trabalho como senador da República, diz que o senhor é um dos políticos mais influentes do estado e que a sua eleição para governador foi lamentável não ter chegado a ser governador. E ela pergunta: senador, como sabemos que o senhor tem compromisso com a saúde pública do nosso estado, principalmente com nós da enfermagem, o senhor pode me adiantar alguma coisa se o presidente Lula vai pagar o peso nacional da enfermagem? Como é que está esse processo aí em Brasília? Senador, fica à vontade. São muitas perguntas aqui, mas já vou deixar o senhor à vontade para responder essas perguntas. Bom,
Primeiro, em relação à ponte, de fato, ela é um fator de desenvolvimento, de integração e de facilitação da circulação, principalmente de turistas, né, entre as capitais do Nordeste. Haveria uma interligação das capitais do Nordeste pelo litoral, o que aumenta de forma significativa o fluxo de pessoas através do deslocamento de carro, como se faz no mundo inteiro. As pessoas viajam, né, e vão parando em vários lugares e conhecendo vários lugares, e é preciso ter rodovias que garantam esse tipo de preferência, de forma de conhecer lugares e de viver experiências no turismo. Então, acho que é um investimento importante, vamos trabalhar nisso. A volta da Petrobras para Sergipe vai depender muito, estamos esperando aí a nomeação do novo presidente, vai depender muito do início, está programado para a implantação em Sergipe em 2026, no plano de investimento da Petrobras, das novas plataformas para explorar os campos que ela já tem arrematado desde 2006. Isso era para estar sendo feito desde 2018 e foi adiado 8 anos para 2026. Eu tenho conversado com o Jean Paul Prats, o futuro presidente da Petrobras, para que a gente possa antecipar isso o mais rápido possível. Então, vamos discutir com ele. E com a vinda da Petrobras para a produção, dependendo do modelo que isso vai se dar, a importância da gente retomar a base de operação da Petrobras em Sergipe. Afinal de contas, o petróleo está em Sergipe, a maior parte do petróleo da região Nordeste está em Sergipe, portanto, a base de operação devemos lutar para que seja no estado de Sergipe. Esse é um compromisso nosso, era o nosso compromisso de campanha e é o nosso compromisso agora no Senado da República. Com relação à mesa, a eleição do presidente não é uma preferência do presidente da República, na verdade uma articulação entre vários partidos, né? Então você tem partidos como o PSD, que tem uma bancada grande, o MDB, o PT, o União Brasil, que são os partidos com maiores bancadas, o PL, que tem uma bancada grande, mas que vai lançar uma chapa de oposição à nossa. Eu estou discutindo e tenho o apoio de todos os partidos, desses partidos, para continuar na mesa como diretor do Senado da República. Mas temos ainda 15 dias de conversas para que a gente possa garantir essa permanência na mesa ou a ocupação de um outro espaço, presidência de uma comissão importante. Importante no Senado estar em espaços que a gente possa ter um protagonismo grande e ajudar o nosso Estado e ajudar o Brasil. Então essa é acima de tudo o grande desafio de quem está no exercício do mandato parlamentar. Com relação a... Eu nem me lembro, foram tantas perguntas. Se o senhor pretende ser candidato a prefeito de Aracaju, uma das perguntas. Sim, essa é a última pergunta mais importante. Não, eu não tenho essa pretensão. Acho que tem outros nomes do PT, outros nomes de outros partidos da nossa base que podem se apresentar e ser opções para a população de Aracaju, para que a gente possa retomar essa proximidade da administração com a população. Isso é muito importante. Aracaju é uma cidade que cresceu, mas é uma cidade que, apesar de ter recebido bastante investimento nos últimos anos, ainda investimentos, grande parte de investimentos vindo do governo da Dilma, né, como em saneamento,
pavimentação, emendas de bancadas, o que foram lá atrás do governo da Dilma, que foram recuperadas essas emendas, empréstimos. O Marcelo Deda teve um papel fundamental quando foi prefeito, que criou o Aracaju Previdência, que diminuiu e que protegeu as contas públicas de Aracaju e, portanto, tornou Aracaju uma cidade capaz de tomar empréstimos, porque tem uma gestão do ponto de vista financeiro, ou seja, das suas contas equilibrada, principalmente porque a questão previdenciária foi equacionada lá no início de 2000, dos anos 2000, 2003, 2002, 2003, por Marcelo Deda, né? Então, é uma cidade que tem esse potencial, mas a gente sente que tem muita gente pobre e poucas alternativas foram criadas para a gente reduzir a pobreza, reduzir a miséria na cidade de Aracaju. Aracaju já foi uma cidade com menos miséria e menos pobreza, e a gente precisa, no governo Lula, em parceria com o governo Lula, resolver a questão da miséria, da pobreza, do desemprego. A saída da Petrobras gerou muito desemprego. Tem um trabalho enorme que a gente precisa fazer em Aracaju no que diz respeito à geração de emprego, renda, na melhoria das condições de vida da nossa população, principalmente a população mais pobre. Creio que teremos um candidato ou uma candidata com potencial e retomar esse trabalho e fazer de Aracaju uma cidade com qualidade de vida, com melhor distribuição de renda entre os moradores da cidade. Mas eu creio que, neste momento, o meu papel no Senado, com o presidente Lula, são 4 anos do presidente Lula, 4 anos de mandato de Senado, eu acho que eu posso contribuir bastante para a Sergipe, estando aqui ao lado dele. Sobre a pergunta que Clélia aproximou em relação ao pagamento do salário mínimo, se o governo federal vai cumprir direitos reais, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, e a outra pergunta de uma profissional da enfermagem sobre o cumprimento do pagamento do piso da enfermagem. Isso. Olha, com relação aos R$ 1.320, o governo está vendo as contas para definir o pagamento, que é um compromisso de campanha, né? Em relação à isenção do imposto de renda, isso vai se materializar. Eu não sei se para este ano, creio que ainda este ano as declarações fiquem isentas porque a gente ainda tem prazo, até final de março, né? Final de abril, talvez, a gente possa garantir isso ainda este ano. O governo assumiu na prática e está tendo acesso às informações agora, as informações reais, se apropriando do governo, e a realidade está se apresentando. Então, diante da realidade, a gente vai ter essas definições, mas eu não tenho dúvida, aquilo que o presidente Lula assumiu de compromisso, ele vai honrar. Em relação ao piso da enfermagem, eu também tenho certeza de que, compromisso assumido pelo presidente Lula, ele vai buscar uma forma de honrar. Ele sempre honrou os compromissos dele de campanha e esses compromissos serão honrados com certeza. Aqui o Saulo Medeiros, ele diz: e aí, senador? Olha, aí infelizmente tivemos um processo eleitoral bastante forte, né? Eu fiz uma campanha bonita, fiz uma campanha limpa, uma campanha sem compra de votos, uma campanha honesta, né? Chegamos perto e, infelizmente, as máquinas todas acabaram tomando a eleição da gente, e essa é uma tarefa que cabe ao governo estadual reorganizar o Distrito Industrial de Propriá junto com a Prefeitura de Propriá. O governo é aliado do prefeito, podem
já podia ter iniciado essa tratativa de como resolver a questão do distrito industrial. Como senador, o máximo que a gente pode é ajudar uma iniciativa, a gente não pode executar um trabalho, fazer algo por quem de direito, governo do estado, governo municipal. Agora, dependendo de como o governo federal defina a distribuição, as responsabilidades pelos órgãos federais, aí nós vamos ter uma capacidade de atuação através de empresas federais no Baixo São Francisco, que foi uma das perguntas feitas, para que a gente possa resgatar essa região da miséria, diminuir a dependência dos pequenos produtores e alguns produtores. A gente precisa colocar essa região no mapa, tirar essa região das mãos de grandes produtores rurais que submetem os pequenos produtores rurais nessa região. Só vai haver desenvolvimento no momento que a Codevasf se libertar desse comando político atrasado que abandona os pequenos produtores e deixa que eles fiquem submetidos aos grandes produtores rurais da região, tendo que vender a sua produção por qualquer preço, né? Sem investimento da Codevasf na melhoria dos perímetros irrigados ou das eclusas aí do Baixo São Francisco para a produção de arroz. Tem muita coisa que pode ser feito no Baixo São Francisco, desde o turismo, a piscicultura, a risicultura. Tudo isso é algo que precisa ser pensado e uma empresa pública federal pode ter atuação nessa área. Com relação ao distrito industrial, aí o papel central cabe ao governo estadual e ao governo municipal de propriar, que a esta altura o prefeito já deveria ter buscado uma solução. Muito bem, bom dia Paulo, bom dia Fabiana, todos que fazem o Jornal da Manhã da Jovem Pan Aracaju, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu considero o senador Rogério Carvalho a maior liderança hoje no estado. Tinha um olhar um pouco diferente para com ele, mas depois das eleições, pelo comportamento que ele teve e pelo trabalho que ele tem feito no Senado da República, não tenho dúvidas que é uma grande liderança e que tem um futuro muito grande pela frente. Entendo eu que Sergipe perdeu em não ter hoje um presidente da República do PT e um governador eleito do PT. Sergipe ganharia muito mais, porém não foi possível por N fatores, mas tenho certeza que Rogério saiu super fortalecido para ser o nosso governador daqui a 4 anos. Mando um grande abraço para ele. Hoje, a partir desse instante, seu novo eleitor. Tá vendo, senador? Coisa boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Senador, quem manda aqui um grande abraço ao senhor é o nosso querido comentarista Lomes Nascimento. Manda um grande abraço e te deseja boa sorte e bom trabalho. Eu quero mandar um abraço para ele também, dizer que estou com muita saudade, meu amigo Lomes, depois que ele teve o problema de saúde dele, nunca mais o vi. Então, quero também mandar um abraço para ele, dizer que estou com saudade. Está se recuperando, viu? Inteligentes. Está se recuperando, preparando as energias para votar com força total. Com fé em Deus. Ele tem uma inteligência muito aguda, muito instigante, né? Então é muito importante, é muito bom tê-lo por perto. Fez muita falta nessas eleições. É isso, Paulo. Muito obrigado a você e a Fabiana, viu, por essa oportunidade de poder falar com o povo de Sergipe e aproveitar para desejar feliz ano novo, prosperidade, paz. Precisamos construir um momento de paz, acabar com essa guerra entre famílias, entre familiares. O país precisa dessa paz para poder voltar a crescer e cuidar dos seus filhos e que a gente viva feliz e que a gente viva em prosperidade. Exatamente, é o que todos nós esperamos, né? Senador Rogério Carvalho, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã de Aracaju. Desejamos ao senhor boa sorte e bom trabalho. Obrigado, Paulo. Um grande abraço, Fabiana, para você. Obrigada, senador. Registra aí meu telefone baiano, viu, senador? Está anotado já. Um grande abraço, a Candice Estendo. Tchau, tchau.